Boa noite a todos. Cabe-me o imenso privilégio de apresentar os protagonistas desta sessão de abertura do 5º Festival Literário da Madeira. Com um verso camuniano como bússola, nós zarpamos rumo a dias épicos. Com palavras ao alto, chamo ao palco uma das maiores jornalistas portuguesas, a Anabela Mota Ribeiro, e o professor Hélder Macedo, um dos maiores nomes da nossa literatura, um insigne camuniano. Espero que desfrutem, porque certamente esta será uma sessão de grande beleza. Obrigado. Boa tarde, bem-vindos ao Festival Literário da Madeira e muito obrigada por me terem convidado a estar aqui, porque me dão a oportunidade de estar na Madeira, estar neste teatro belíssimo, estar na sessão de abertura deste Festival Literário da Madeira e me dá um enorme privilégio de conversar com o professor Hélder Macedo. Muito obrigada. Vamos divertir-nos? Temos a diverti-los a eles, não é? Quer dizer, Tenho ideia que temos de divertir-nos. E tem uma função nós impossível para mim, porque eu vinha a esta sessão de abertura para ouvir o meu querido amigo e mestre de todos nós, Eduardo Lourenço. E o Vítor fez-me esta argolada, quer dizer, de me pôr aqui. Mas a Anabela é de tal maneira persuasiva que tenho a impressão... Bem, ela enfim, a presença constante e fundamental disto, não é? O Eduardo e eu podemos ser substituídos, mas aí está a Anabela para dar sentido a esta sessão. Vamos tentar divertir-nos, não é? Vamos tentar divertir-nos. O Hélder Macedo tinha sugerido um verso de Camões para servir de mote a esta conversa, e que é: cada um com o seu contrário num sujeito, da cantiga Manda-me amor que cante docemente. Mas, pensando eu sobre esta sessão, organizando um pouco a sessão, dei com um verso do Herberto Helder, do Fotomaton, que diz: no princípio era a ilha. E a palavra ilha devolve-me a uma realidade tumultuosa e áspera e bela e misteriosa. E achei que talvez pudéssemos começar por aí e depois ir dar ao seu verso do Camões. Portanto, no princípio era a ilha. E no princípio pode estar a beleza ou a palavra, que é depois... Não, se é o princípio, e acho que o Herberto tem toda a razão, o princípio era a ilha, mas a beleza é um ponto de chegada. Então é um caminho para chegar à beleza? Eu acho que sim, pode ser. Não faço a menor ideia o que é que o Herberto queria dizer, porque ele diz uma coisa e depois passa-se uns tempos e diz exatamente o oposto, como convém a qualquer poeta, e é fundamental que o faça. Se ele diz que ao princípio é a ilha, pode inclusivamente estar a falar em termos autobiográficos. As memórias de infância que surgem, às vezes, muito disfarçadamente, tanto na poesia como nas ficções, têm de facto a ilha. Quer dizer, e a ideia de que cada um de nós, até nos relacionarmos uns com os outros, somos ilhas. Por outro lado, como dizia um grande romancista das ilhas há bocado, todas as ilhas são continentes, ou todos os continentes são ilhas, não é? Enfim, inteiramente de acordo. Mas é um ponto de partida e, portanto, Anabela, quando propõe o Herberto Helder como ponto de partida, acho que poderemos chegar ao Camões. Poderemos chegar a cada um com o seu contrário num sujeito. Porque, no fundo, quando em dúvida e não sei o que fazer, vou ao Camões, não é? Quer dizer, e encontro alguma solução. E pareceu-me que esta era uma possibilidade e a sua sugestão das ilhas e a citação do Herberto
é extremamente útil, porque cada ilha, no fundo, é um contrário potencial de qualquer coisa e é um sujeito próprio. Ora, a ilha, o próprio conceito de ilha, e se cada um de nós é uma ilha, nós somos também uma contradição. Nenhum de nós é uno. Portanto, nós estamos em conflito connosco, sempre. E se não estamos, é que estamos mortos. Ou a fingir que estamos vivos, o que é inteiramente diferente, não é? Enfim, não sei. Gostei imenso de ouvir há bocado o professor Francesco Valentini a citar um dos meus escritores favoritos, o Stendhal, além de todas as citações muito pertinentes, que a beleza é a promessa da felicidade. O Camões poderia ter escrito uma coisa dessas também, não é? É, de facto, um conceito. Mas como começaram com tanta erudição, eu acho que nós temos de baixar a bola, você não acha? Então deixe-me pedir-lhe uma coisa. Se no princípio estava a ilha, e no caso do Herberto há a ideia de que isto possa querer dizer a infância, portanto esse lugar matricial, dê-me uma imagem de beleza, uma coisa de todos os dias da sua infância. Indiscreta mulher, que coisa. Baixar a bolinha. Vou-me vingar. Você dizia há bocado que não gosta de cães. Era eu ir para Eu a tenho escola. fobia a cães, o Eu que é ir para a diferente. escola com o meu cão e ficávamos os dois desatentos, até que ele, muito mais corajoso do que eu, saltava pela janela a ladrar e eu tinha de ficar na aula, furioso, perfeitamente furioso. E depois ia para perto do rio, o rio era o Incomati, e o cão estava lá à minha espera, já sabia. Então era uma tortura diária, porque eu queria entrar pela água, que estava cheia de jacarés, não é? E o cão estava hesitante entre salvar-se a si próprio, salvar a sua ilha, ou ir proteger-me. E eu entrava na água e o tipo latia e corria de um lado para o outro. Esta é uma das memórias de infância que eu tenho, que no fundo é uma imagem de solidariedade. Está a ver? Então, como se a beleza Não se era uma confundisse ilha. aí. Não era uma como ilha. se a beleza aí se confundisse com esse sentimento de solidariedade, de ter um outro que espera por si. E também a ideia do perigo. Está a ver? Se eu entrava 5 anos, 6 anos, por essas águas infestadas, que eu sabia, porque o cão me tinha dito que era perigoso. De outra maneira eu não saberia. A minha mãe podia me dizer à vontade, mas aquilo era fora do espaço materno, não é? A ideia de perigo é fundamental. É fundamental. E já agora, precisamente, vem a propósito, já agora fazer uma citação também, uma referência, que já foi citada até no programa, do Rilke, não é? Quer dizer, a ideia de que a beleza é o início do terror. O que, evidentemente, e também remete ao que o professor Valentini dizia há um bocado, é a ideia de que, no fundo, a beleza tem qualquer elemento metafísico, seja ele divino, seja ele diabólico, não é? Que é qualquer coisa transcendente. É essa a versão convencional, contra a qual eu sou veementemente contra. Vamos lá outra vez então baixar a bolinha. Vamos. Exatamente. Beleza. Eu acho que a ideia da beleza como o inacessível, a beleza como a verdade, a beleza como o divino, é especulação de místicos. Pegaram no Platão, o Plotino, aliás, não é por acaso que, por um lado, fala de beleza como sendo uma espécie de unidade transcendente, e quando fala do bem como oposto ao mal, usa exatamente a mesma linguagem. Quer dizer, é tirar a beleza do corpo, é atirá-la para um outro plano. Como também quando o Keats diz que a beleza é a verdade, a única coisa que pode haver é a verdade, não há verdade. E por isso é que eu recorro sempre ao Camões. O Camões nunca diz verdade no singular, já reparou? Não. Verdades. Sempre no plural. Sempre no plural. Relativiza e traz este elemento que me parece fundamental, que é o elemento da experiência. A experiência que é o aleatório. O perigo não é o perigo do divino, é o perigo do humano. E isso é que
cada um de nós está a cada momento a arriscar não a sua salvação metafísica, mas a sua existência física, que incorpora aquilo que tradicionalmente se chama alma. A alma é parte do corpo. E não por acaso falou de perigo, e é uma coisa que sente no corpo. Sente no corpo, exatamente, e não é por acaso, precisamente, que os místicos têm sintomas físicos. Quando a Santa Teresa d'Ávila tinha orgasmos contemplativos do divino, isto é um exemplo maravilhoso de como o espiritual é físico. E quando ela morreu, deixou de ter, porque a vida acabou. Eu gostava de voltar à sua memória de infância, porque eu pedi uma memória de infância e falou-me de coisas Eu falei do felizes. cão, porque você falou do cão há bocado. Tá bom. Estava a confessar lá atrás que eu tenho fobia a cães. Não se trata exatamente de não gostar de cães, é uma relação fóbica, é uma outra coisa. Mas abro aqui já agora um parênteses para dizer que eu tinha pensado falar não de cães, mas de borboletas. Porque, por falar em coisas belas, mas sobretudo por falar em Machado de Assis, uma conversa por e-mail que o professor Hélder Macedo e eu entabulámos há uns dias, quando lhe confessei que estava a trabalhar Machado de Assis para uma tese, e como estou muito embrenhada neste universo machadiano, fiquei a pensar nas borboletas que há nas memórias póstumas de Brás Cubas. Há vozes misteriosas que fazem a ação avançar num determinado sentido, uns fluidos que não se sabe também de onde é que vêm, há borboletas de várias cores, flores, mas as borboletas, e sobre as borboletas, diz-se que elas têm um movimento atuado, portanto andam à toa, andam sem rumo. E eu achei que isso podia ser uma ótima maneira de andar aqui nesta conversa, andarmos um pouco à toa. E talvez no final tenhamos um desenho muito mais nítido, concreto, talvez apareça uma imagem de beleza muito mais concreta do que se estivéssemos num plano, olha, menos terreno. Mas ia eu a dizer que, quando lhe pedi uma memória da sua infância e me falou daquela, falou-me de qualquer coisa que era feliz. Sim. E, juntando isto à citação do Stendhal que trouxe o Francesco Valentini, estamos então nessa confusão, nessa associação que tantas vezes é feita de beleza com felicidade, como se fossem quase sinónimos. Quer falar um bocadinho mais disso? Sim. Quer dizer, quando a pessoa está feliz, sente que há harmonia, que há vitalidade, e quando a pessoa contempla alguma coisa que considera bela, tem sintomas parecidos. No fundo, quer dizer, a borboleta é parecida nesse caso, não é? Mas tanto num caso como no outro, e pegando na sua borboleta e do Machado, a borboleta é já ela própria uma metamorfose. Quer dizer, é o verme que se transforma em coisa bela. Ou, da nossa perspectiva, que nós achamos que a borboleta, com as suas asas azuis e pintalgadas e não sei o quê, é mais bela do que o pobre do verme, não é? Mas, se calhar, há perspectivas em que é perfeitamente legítimo que se considere o verme muito mais digno, por ser a origem das coisas, por ser a ilha, não é? A partir da qual as borboletas podem surgir. Portanto, se calhar a beleza está no início, está no potencial. Ora, esse é outro aspecto que me parece interessante, quer dizer, o potencial é, no fundo, a coisa mais bela que existe, aquilo que ainda não está realizado, mas que poderá vir a ser realizado. Beleza é um assunto de velhos. Como assim? É um ponto de chegada. Exige autoridade, exige consenso, exige sociedade e ditaduras de vária ordem, tais como as ditaduras de gosto. O consenso é sempre uma ditadura de gosto, mais ou menos aceito, que felizmente varia de vez em quando, não é? Enquanto que o potencial, que é aquilo que ninguém reconhece, é muitíssimo mais interessante, porque é uma área de perigo. E é um perigo de tipo diferente do que o perigo do divino ou do diabólico. É o perigo do informe em busca da sua forma. Olha, mais uma vez o Camões, com uma matéria simples, busca a forma. O buscar da forma, que é o processo poético, finalmente, não é?
Qualquer poeta sabe que tateia, que... Aliás, eu acho que qualquer escritor que já sabe o que vai escrever, seja poesia, seja qualquer outra coisa, é melhor não escrever. Quer dizer, não vale a pena. Pronto. Já sabe. Se não é uma exploração, não vale a pena. É outro género, quer dizer, é um género perfeitamente digno, pode ser ensaístico, pode ser jornalístico, pode ser outra coisa. Mas tentar chegar àquilo que se não consegue, e daí a associação que eu faço é muito mais com o amor. Um amor que pré-existe a sua execução não é amor, é a afirmação do eu, ou a aceitação do eu do outro. O amor só pode existir naquele espaço intervalar da dúvida e da incerteza. Quer dizer, estarmos vivos é um acidente totalmente estúpido e bizarro, aconteceu a cada um de nós, mas a todos nós por acidente. Como dizia o bom Tristram Shandy, bastava que se não desse corda ao relógio nessa noite e nenhum de nós tinha nascido. Portanto, nós estamos aqui numa área... Nós somos o precário transformado em corpo. A nossa obrigação é essa, de sermos o precário. Daí que todas as minhas opções sejam sempre muito mais de recusa de autoridade do que de afirmação de verdade. Eu não sei o que é verdade. Sei que quando me querem impor verdades, eu reajo contra. E se alguma coisa acontece depois, é através de recusas. As recusas organizam-se a elas próprias, uma atrás da outra, em qualquer coisa que depois parece fazer algum sentido. Mas, no fundo, como somos seres sociais, é só através da recusa que nós nos podemos definir a nós próprios. A beleza está muito associada também à ideia de qualquer coisa não contaminado, qualquer coisa pura, uma forma pura. Mas é isso, uma palavra contra pura. É contra isso que eu me insurjo. É contra isso que eu me justamente. insurjo. Eu gostava de o ouvir um pouco mais sobre essa... A pureza é obscena. Não há tal coisa como pureza. Quer dizer, a pureza é uma abstração, é uma recusa. É uma recusa de corpo. O corpo suja-se. O corpo, se não se lava, cheira mal. É uma traição. É a ideia do divino, sim senhor. A pessoa pode acreditar imensamente na existência do divino e até pode escolher perfeitamente à vontade, como um cidadão americano que estava muito preocupado e andou a ver assim, as várias religiões disponíveis no seu estado, nos Estados Unidos, e queria escolher aquela que dava mais chances de ressurreição. E escolheu muito bem, então, perfeitamente. Portanto, a pensar na ressurreição, a pensar noutra vida. Pode ser que exista, não tenho nada contra se existir, mas em princípio não estou nessa. Portanto, a ideia de beleza associada à pureza é feia. É uma ideia feia. Viva a imperfeição, viva a cicatriz, viva essa aspereza que nos deixa numa zona de espanto, de assombro, que nos atira para conhecer. Anabela, eu não usaria o termo imperfeição, porque imperfeição, está a ver, é a negação de perfeição, é aquilo que não atingiu o perfeito, pressupõe o perfeito. Tem de se arranjar outro termo qualquer. Não é imperfeição, porque se diz imperfeição é que tem uma ideia de perfeito. Eu não tenho ideia de perfeito. Tenho ideia de tentativa, Tentativa é uma boa palavra Vamos para dizer... ver como é. Vamos ver como é. Tentativa é uma boa palavra para dizer... Sim, eu acho que talvez. Estamos no caminho. Tinha aqui anotado uns verbos para dizer a beleza, com pontos de interrogação. E queria perguntar se isto lhe faz algum sentido. Interrogar, procurar, identificar, lutar, transformar e precisar, no sentido de que há um que precisa de um tu. No sentido que há um eu que precisa de um tu.
Sim. Portanto, uma ilha que se transforma num arquipélago. Isto faz-lhe algum sentido? Que outros verbos é que lhe ocorrem imediatamente para, no fundo, procurar essa aproximação? Já usámos vários, não é? Disse Vários verbos, mas podemos ir para os substantivos também. Sim. Procurar. Procurar está bem, sim. No fundo, é isso que nós, enquanto estamos vivos, fazemos e podemos fazer, é procurar, não é? E de vez em quando pensarmos que sabemos o que é que estamos a procurar. E procura-se ou encontra-se? E agora estou a lembrar-me daquele famoso aforismo do Picasso que diz: eu não procuro, eu encontro. Quando se encontra, é sempre o início de uma nova procura, não é? Alguém que acha que chegou a um ponto qualquer de encontro, o melhor é encomendar o caixão, não é? Acabou, pronto, exatamente. Porque é preciso o germen da inquietação. O seu Machado de Assis, foi das alegrias que eu tive na minha vida académica, foi ensinar a obra de Machado de Assis. Não é por acaso que ele escreve as memórias póstumas, do que falámos há bocado, precisamente retrospectivamente, e que conclui que afinal o seu destino foi determinado por um resfriado, não é? Uma coisa tão aleatória como isso. E a partir daí há toda uma organização retrospectiva de vida que o Machado de Assis mostra muitíssimo bem que só retrospectivamente uma vida pode ser organizada. Porque prospectivamente, não. É um bocadinho como quando estamos perante uma plateia. Quando nós estamos na ação, no palco, não temos esse caráter ubíquo que nos permite simultaneamente estar aqui a ser os protagonistas da nossa história e estar ali da plateia a ver-nos e a organizar-nos, não é? E então, quando se é um narrador de fundo, como é esse do Machado de Assis, de repente, porque se está morto e porque as memórias são póstumas, consegue-se esse prodígio de se estar nos dois lados da trama, ou pelo menos Não, e é por isso que ele é um grande escritor, porque é um homem que simultaneamente diz e desdiz o que diz. Quer dizer, ele coloca sempre numa posição de quem fala e de quem deveria estar a ouvir, a responder. Quer dizer, é o tal com o seu contrário no sujeito. Quer dizer, ele divide sempre aquilo que é uno para poder mostrar que não é uno. Já vamos ao seu Camões. Identificar. Tinha aqui esta palavra como motor também para a beleza. De beleza? Identificar. Vamos aprendendo a identificar a beleza? A reconhecer diferentes belezas? Sim, possivelmente. Quer dizer, de facto, o conceito de beleza varia tremendamente de tempos para tempos na mesma sociedade e ainda mais de sociedades para sociedades. Quer dizer, aquilo que uma sociedade considera belo... Quer dizer, a Vênus do Tentote, por exemplo, foi considerada belíssima, não é? Tanto assim que lhe chamaram Vênus. É, portanto, um conceito perfeitamente relativo. Identificar, eu passaria para outro dos termos que estão a ser propostos. Eu ligaria muito mais com o corpo, não é? A ideia de identificar. Porque, no fundo, o corpo é aquilo que, a certa altura, permite, olha, que o Stendhal usaria como a cristalização, ou identificação, se quiser, de qualquer sentimento ou de qualquer percepção. E o milagre dos corpos é que são fugazes, que são transitórios, que estão em processo de morrer. Quer dizer, e isso é belo e comovente. Quer dizer, de cada vez que nós amamos um corpo, estamos a amar a vida e a imortalidade desse corpo. Não é? E isso acho que é o grande segredo. Não é? Somos animais metafísicos, dizia alguém, não é? Físicos. Físicos, mas além disso, metafísicos, porque sabemos que vamos morrer. E enquanto isso é preciso dar um sentido aqui à vidinha. Não, é a grande perversão. Nós,
concebemos a eternidade e sabemos que não somos eternos. Quer dizer, a grande tragédia de sermos o que somos, humanos, é que podemos pensar na ideia de eternidade não sendo. E daí criamos metáforas, criamos religiões, criamos deuses, criamos Olimpos, deuses sacrificiais, enfim, essa coisa toda, porque precisamente somos físicos. Bom, cada um com o seu contrário num sujeito. Façamos de conta que está a dar uma das suas maravilhosas aulas. Faltava. E agora vai dissecar cada um destes elementos e ensinar a estes alunos ávidos o que é que está neste verso de Camões. Esta canção de Camões é espantosa e vem a propósito apenas por isso, porque ele parte de uma ideia pré-concebida. Manda-me amor que cante docemente o que já em minha alma tem gravado com o pressuposto de desabafar-me. Portanto, o amor manda que cante a ideia do amor que já está pressuposta. É aquilo que podia ser associado com a reminiscência platónica, mais ou menos. Bom. E, a seguir, ele vai dizer este excelente modo de enganar-me, portanto, o engano. Posso usá-lo, e vai dizer na canção que o usou para enganar. Para enganar. Portanto, é uma ideia de falsificação do amor ao serviço da ideia do amor. Se se serve a ideia do amor, está-se a falsificar, diz o Camões. E depois acontece-lhe uma coisa. Apaixona-se mesmo. O amor acontece-lhe. E, a partir desse momento, ele não sabe. E se é mais o que canto que o que entendo, é um conceito prodigioso, quer dizer, está a dizer mais do que aquilo que pode saber. Vai por aí adiante, e a certa altura, a reconciliação que ele encontra é um momento fugaz do encontro do amor, em que as coisas não se fundem, porque a dialética camoniana não é uma dialética que leva a uma síntese, é uma dialética que leva a uma coexistência simultânea de opostos. É uma coisa que os nossos críticos camonianos não têm pensado muito nisso. O grande Jorge de Sena, por exemplo, aproxima, e a tese de doutoramento dele foi sobre esta canção, até da dialética hegeliana. Não. O que ele faz é a coexistência de opostos em simultaneidade, cada um com o seu contrário num sujeito. Ora, isto para mim é a mais pura definição de amor, que é o que Camões faz, e a única beleza possível, porque já somos seres sociais, é a coexistência de contrários num sujeito, o objeto amoroso sendo sujeito em nós e nós sendo sujeito no sujeito amoroso do outro. E o Camões termina a canção substituindo a ideia de reminiscência pela ideia de memória, o que é outra coisa, o que tem a ver com a experiência. Não sei quem me escrevia com as letras da memória, o mais desta história, por aí adiante. Ora, essa transformação da ideia metafísica de reminiscência para memória é o grande ensinamento e profundíssima modernidade de Camões, que é trazer o divino para o humano. Quer dizer, a razão pela qual, quando em dúvida vou ler o Camões, é que ele ensina sempre o que é ser humano. Daí que nunca fala de verdade, fala de verdades. Usa o conceito de puro para a fisicalidade. Sempre, sempre, sempre. O corpo ou os corpos de Camões são como? Como é que ele fala deles? Com imenso entusiasmo. Com imenso entusiasmo, com imenso gosto, com uma sexualidade que seria desbragada certamente já nesse tempo. Não, o homem não brincava em serviço. Não.
Não, é perfeitamente aberto, mas ele diz que é através do corpo que se tem alma. Quer dizer, está sempre na fronteira do que seria herético, mas tem muito cuidado, porque o que ele faz é que diz: Deus, sim, senhor, está ótimo, mas está fora da experiência humana. Portanto, é uma homenagem a Deus, está fora da experiência humana. Nós não chegamos lá. Mas resolvido esse assunto, que está fora da experiência humana, agora vamos à experiência humana. E a obra dele é sobre a experiência humana, precisamente. E é isso que ele faz. Quer dizer, a vários níveis. No Alto de Filodema, ele tem a personagem do pré-libertino, aquilo que os franceses vieram a ter no século XVII, XVIII, por aí assim adiante. O Doriano é um libertino, avant la lettre, quer dizer, muito claramente. O tipo brinca o tempo todo com os neoplatonistas, os petrarquistas, etc., acusando-os de serem aqueles que amam pela passiva. Quer dizer, aqueles a quem basta a contemplação da mulher amada para amarem. Recusa isso e goza com isso. Quer dizer, uma das coisas que eu, enfim, tenho prazer em ter feito foi trazer as cartas que as pessoas não pegavam minimamente de Camões para junto de pequenas análises que eu fiz da lírica e da épica, porque nas cartas ele dá a chave do seu comportamento. Quer dizer, O que é que lhe dava prazer a ele? Escrever verdade, amor, razão, merecimento. merecimento. Sim. É assim que ele começa um soneto, não é? Sim, sim. Não, e é o mais físico dos nossos poetas. Quer dizer, um escritor que eu admiro muitíssimo, o Teixeira Gomes, escreve numa das suas memórias que o nu é uma coisa que praticamente não existe na cultura literária e até pictórica portuguesa. E a grande exceção é o Camões, que até nisso é uma exceção. Bom, eu tinha sublinhado na canção, tinha ficado muito impressionada com esse verso que diz: "E se é mais o que canto que o que eu entendo". Porque pensei que há zonas que parece que estão vedadas ao nosso entendimento. Há zonas onde a palavra não entra. E o Camões, mais uma vez, diz isso. Ele usa sempre o humor como guia. Não é por acaso que a Vênus é a guia dos Lusíadas, que é mais precisamente uma viagem para o conhecimento do que uma viagem à Índia. Não é? Há outro soneto dele em que ele diz: não canse o cego amor de me guiar a parte de onde não saiba tornar-me. Ora, portanto, isto significa que a tal verdade, ou beleza, ou identidade, ou lá o que é uma coisa para onde se vai e se desconhece previamente. Guiar para a parte de onde não saiba tornar-me, da qual não há retorno, porque há uma transformação, há uma metamorfose, há tal borboleta, se quiser, que será transformada. Mas não se sabe antes o que vai ser. E está-se a ser guiado por um guia sábio, porque cego. E o medo? E o medo que nós temos dessas coisas, desses processos, disso que é o lugar de chegada e que não sabemos qual é? Pois é. Não acha que estamos cada vez mais, sociedade contemporânea, tolhidos pelo medo? Sim, e com boas razões. Acontecem muitas coisas que fazem medo. Mas há medo e há medo. Quer dizer, há medo que prende e há medo que liberta. Se nós não tivermos medo, nunca faremos nada. Quer dizer, eu acho que o medo é uma porta de entrada, é uma plataforma para qualquer outra coisa. Quem não tem medo não aprende. E a única coisa que se pode fazer perante o medo, é fazer aquilo de que se tem medo. Porque senão fica-se
sujeito ao medo. Passa-se a ser Refém. o refém do medo, precisamente. Não, o medo é extremamente importante. Sem medo não há conhecimento. Camões tem o medo como tema também, secundário, mas... Tem, de uma maneira muito complicada, muito perversa. Costuma ser dito que As Rimas sobre os Rios é, enfim, a coroa de glória da obra de Camões. Não é. O Camões é um poeta cheio de pensamento original, até ver toda a obra dele, pega nas normas para as distorcer, para mudar, e todo o pensamento que está nas Rimas sobre os Rios é o pensamento da ortodoxia, da Contra-Reforma. Quer dizer, não há um suspiro original de pensamento ali. Mas há uma coisa fundamental, que ele diz nesse poema: de tudo quanto cantei, a palinódia faço. Ou seja, a palinódia, o inverso, não é? O que significa que o que ele escreveu, que não é aquilo, que não é As Rimas sobre os Rios, tinha um elemento de risco. Porque se ele, em termos da aceitação da ortodoxia religiosa, diz que renega a tudo quanto escreveu, porque esta é que é a verdade, ora, obviamente ele estava a propor uma verdade alternativa a esta, não é? E, sim, ele aventurou-se pelo medo, claro, exatamente. Posso perguntar-lhe o que é que fez por causa do medo? Disse que sem medo não há aprendizagem e é um professor emérito. Agora, deslocando um bocadinho do Camões para si, o que é que na sua vida foi resultado do medo, do vencer o medo? Praticamente tudo que fiz. Eu tinha um destino pré-estabelecido, filho e neto de governantes coloniais, estudante de Direito, até que de repente percebi, estou a falar dos anos 50, onde estava, em que país estava, até que ponto eu era conivente com aquilo que me rodeava, e a partir desse momento a única coisa que eu consegui sistematicamente fazer foi recusar. Foi recusar. Recusei o destino pré-estabelecido, recusei o curso de Direito, recusei, mantendo, aliás, ótimas relações com o meu pai, recusei aquilo que ele representava, sucessivamente. Quer dizer, saí de Portugal, porque em Portugal ia ficar dentro demais, ou seja, numa cadeia, que não acho meritório. Portanto, tudo que eu fui fazendo foi em termos de recusa. E, portanto, cada gesto que eu fazia, cada não escolha, cada quebra que eu fazia, tinha medo. Claro que tinha medo. E os medos eram não ser capaz? Não, Era uma coisa mais inconcreta? era medo... sei lá, quer dizer... pode ser traduzido também uma questão temperamental. Uma vez subi uma prancha muito alta, e fiquei cheio de medo porque aquilo era muito alto, de modo que atirei-me. Sabia nadar? Torci o pescoço um bocadito e tal. Assim, não, o problema não era o nadar, era o cair, não é? Exatamente. Não, eu acho que o medo é um bom guia, quer dizer, os dois grandes guias são o amor e o medo, não é? E, aliás, andam juntos. Quem não tenha medo daquilo que ama, é que não ama. Pode falar mais disso? O amor e o medo como guias e andam juntos? Eu acho que se o amor é a tentativa de conhecer alguém que não é nós, o facto simples de haver outras identidades que não o eu é assustador. Faz medo. Mas, por outro lado, é esse medo que desperta a curiosidade, quer dizer, que desperta o interesse e que, inclusivamente, acho que é o grande veículo da sexualidade, não é?
mais uma vez, camonianamente, como instrumento de conhecimento, como forma de conhecimento. Quer dizer, à parte procriar, enfim, que hoje em dia se pode fazer em tubos, a sexualidade é um veículo para conhecimento, não é? Senão também não vale a pena. Porquê é que é tão difícil dizer não? Essa palavra assim, tantas vezes selvagem. E foi capaz, e disse que a sua vida mudou quando foi capaz de dizer não. Não, dizer quando- vários não, e quando recusou, vários recusou. nãozinhos, um atrás do outro, não é assim um não grande, espera aí também. Não, é que os pequenos nãos é que são os mais difíceis, sabe? Mas Quer dizer, falou de grandes nãos, quer dizer, dizer ao seu pai, dizer naquele Portugal, contrario o destino que me está, que está previsto. olha, Bela, quer dizer, isso não era tão consciente como isso, quer dizer, eu andava a portar-me mal pelas ruas de Lisboa, pronto, quer dizer, era uma forma de ir dizendo não, depois as coisas organizavam-se, não é? Quer dizer, não era assim um grande projeto, agora vou dizer não ao mundo, não, está quieto, quer dizer, eu era um puto, não é? Quem é que eram os seus parceiros de não e recusa? Vários Autores, jovens interlocutores, que derivaram para o Rossio a certa altura num café chamado Gelo, que foi bastante importante para nós, miúdos dentro de 19 e os 21, 22 anos, por aí assim, e que a única coisa que nós tínhamos em comum era de facto uma atitude de recusa. Quer dizer, a recusa de várias ordens. A família, a política, a ditadura, para muitos deles a sexualidade convencional, quer dizer... portanto, se foi um grupo feito de convergência e de recusas diferentes umas das outras. E não por acaso... apareceram lá depois assim alguns fantasmas que estavam, enfim, pairando pela sociedade lisboeta, mais ou menos associados ao surrealismo, como Mário Cesarini de Vasconcelos, grande poeta que se tornou, enfim, uma presença frequente no Gelo, mas não foi ele que inaugurou o Gelo, ele foi uma alma perdida que nós, miúdos, recebemos. Quer dizer, as histórias são contadas retrospectivamente. O Café Gelo não foi Cesarini e os muchachos. Não, eram os muchachos que adotaram o Cesarini, o que é inteiramente diferente. E foi, de facto, e alguns dos nomes associados ao Café Gelo são muito conhecidos. O Herberto Helder, por exemplo, foi um dos primeiros, foi lá que nos conhecemos em 1956 ou 5, lá o que é que foi. Por aí, o Manuel de Castro, que está a ser descoberto agora e que é um extraordinário poeta, e ainda há mais coisas a surgir dele, e depois houve outros de várias ordem, quer dizer, uns que escreveram, outros que não, uns que escreveram um pouco, como o General Simões, cujas bem chamadas sobras completas estão a ser publicadas pela Abismo agora. O João Rodrigues, que poderia ter sido um dos maiores desenhadores de qualquer tempo, mas que preferiu atirar-se de uma janela, mas eram de suicidas, de alcoólicos, porque a recusa é difícil, sabe? Tem um custo. Tem um custo. Tem um custo. O Manuel de Castro morreu de alcoolismo com 36 anos. Não é? Quer dizer, o Herberto Helder sobrevive exilando-se mesmo onde vive. O Zé Manuel Simões, das Sobras Completas, morreu em Paris. Eu também não é inteiramente por acaso que vivo em Londres. Então, bom, sabemos que foi exilar-se em Londres. Exilar não é uma palavra muito forte também. Então, dizer, qual é que é a palavra corriqueira que usa? Fui morar em Londres, quer dizer, fui morar em Londres onde podia fazer coisas que não podia fazer em Portugal, pronto. Bom,
Foi por razões políticas, por isso bem. a palavra exílio não é mas a aura, restituída aqui. essa aura de martírio, quer dizer, o sacrificado político, está quieto, não. Quer dizer, não. Bom, verdadinha que veio logo a seguir ao 25 de Abril, portanto... De acordo, mas quem fez a revolução foram as pessoas em Portugal, não fui eu. Essa coisa de que a gente muda os países de fora é mentira, não muda. Quem ficou cá é que fez a revolução. Quem foi para a guerra colonial e andou a matar pretos é que deixou de matar pretos e deixou de lhe chamar pretos. Essa é a gente que deve ser homenageada em termos políticos. Acontece que foram pessoas que eu conhecia e que os capitães de Abril são rapazes da minha idade. Sim, pertenci a essa geração. No estrangeiro fiz o que pude, no sentido de dar informação do que se passava em Portugal, ao Observer, a vários jornais de várias ordem, mas não é no exílio que se fazem as revoluções. No outro dia vi, por acaso, um conjunto de desenhos do Joaquim Bravo, pintor magnífico e muito esquecido, infelizmente. E era um conjunto de desenhos, pequeno formato, de 65 ou 68, não tenho a certeza. E dizia, Angola é deles. E tinha figuras um pouco informes, mas com um capacete, e dizia em todos, Angola é deles, Angola é deles, Angola é deles. E pensei, o que é que era preciso para conseguir dizer Sim. em Portugal, Sim, em sim. 65 ou 68, Angola é deles. Não é? Sim. Mas gostava de lhe perguntar o que é que o fez depois voltar então para Londres, porque viveu cá no pós-revolução, esteve embrenhado na política, foi secretário de Estado e depois voltou a radicar-se em Londres. Já não se reconhecia no país? Este já não era o seu lugar? Como é que era? Este é o meu lugar, quer dizer, totalmente, não é inteiramente por acaso que quase tudo que eu escrevo em termos de ficção são passos em Portugal, não é? Quer dizer, é 2 horas e meia de Lisboa, que é o tempo que se leva do Porto a Lisboa também, percebe? Quer dizer, não é? E na minha vida profissional universitária ensinei literatura portuguesa, quer dizer, portanto, as minhas coordenadas são portuguesas. Eu poderia ter feito a opção de tentar escrever numa língua mais viável comercialmente como a inglesa. Não o quis fazer, quer dizer, eu sou totalmente português. Totalmente português, uma Portugalidade que inclui a África, da minha infância, que inclui Portugal, que inclui a literatura brasileira, quer dizer, mas fundamentalmente e totalmente Língua português. portuguesa. Não, e identidade nacional portuguesa. Não? Quer dizer, depois do 25 de Abril, sim, desafiaram pessoas que sabiam que eu tinha tentado fazer umas coisinhas contra o regime, convidaram-me para vir em 75. Cheguei a ser nomeado diretor-geral de espetáculos, na altura que o Eduardo Prado Coelho foi nomeado também. Estivemos um mês ou dois divertidíssimos, porque era diretores gerais nomeados num ministério sem ministro e sem sabermos sequer onde era o nosso gabinete. Era ótimo. Nós andávamos por aí, quer dizer, eu era mais magro na altura e ele mais gordo, de modo que era o bucho e o estica, quer dizer, andávamos assim, muito contente. E a certa altura consegui entrar no meu gabinete, suposto gabinete no Palácio Foz, graças aos favores da Maria Teresa Horta, que estava a chefiar uma coisa tal, e disse, não, este gajo é porreiro, pode passar. Eu agradecia às massas, não é? E lá fui buscar os meus papéis. E nessa altura, como não havia mais nada para fazer, fiz assim uma espécie de... Anotei algumas ideias do que poderia ser publicado, do que poderia ser feito em termos de uma política cultural. Foi publicado no Diário de Notícias, do Meli Castro, que dirigia a página cultural, e do Saramago e do Luís, da Teresa Horta, e depois, quando o Sr. Ministro Almeida Santos apareceu a dizer, Helder Macedo, eu conheço muito bem o seu pai, somos muito amigos, você fique que não se arrepende.
E eu disse, oh, senhor ministro, já me arrependi. Voltei para Londres. Fiquei lá e tal. E, curiosamente, a Maria de Lourdes Pintacilgo leu essas notas que eu publiquei. Eu tinha vindo em férias sabáticas, eu e a minha mulher viemos de carro, por aí assim, todos contentes. Chegámos a Lisboa, eu fui ver os meus amigos no Monte Carlo, Carlos de Oliveira, o Abeleira, o Zé Gomes Ferreira, o Cardoso Pires, paravam ali assim, já não havia o gelo nessa altura, já estávamos, metade estava morto já. Chego lá e o Abeleira diz, Helder, fala-se em si para secretário de Estado da Cultura. Eu disse, pois aí, fala-se em si para Ministro da Saúde. Pronto. Quando cheguei a casa tinha um telefonema da Maria de Lourdes, que eu não conhecia, a dizer que tinha convidado o Eduardo Lourenço, mas que ele não aceitou. Cá estou a substituir o Eduardo Lourenço. E pronto. E era um governo provisório, um governo de transição, um governo em que o primeiro-ministro não dizia que conhecia o meu pai. E foi uma experiência admirável, que quando acabou, acabou. Quer dizer, quando acabou o governo dela, a fase final foi muito traumática, muito difícil, houve vários convites de vários partidos, de 3 partidos, do centro-esquerda para a esquerda, para eu ser candidato a deputado, essas coisas assim. Uns punham onde era possível ser eleito, outros onde era impossível ser eleito, que era mais simpático. E eu não, de facto, não queria ter uma carreira política, quer dizer, mas aceitei isso porque já que tinha falado tanto, ia tentar fazer alguma coisa. Alguma coisa foi feita, depois aconteceu a obscenidade em democracia do governo da AD, em que um senhor que é muito reverenciado porque a morte o ajuda, chamado Francisco Sá Carneiro, cometeu o crime antidemocrático de decretar que toda a legislação de um governo democrático legítimo da Maria de Lourdes Pintacilgo fosse apagado. Passou a ser um não-governo, ao ponto de um despacho meu, o secretário de Estado da Cultura, para se fazerem as obras da eletricidade de um centro de arte contemporânea que havia em Belém, onde por acaso estava o painel do 25 de Abril, 48 quadros, que 48 pintores pintaram, cada um para seu ano. O senhor professor doutor Vasco Polido Valente, que tinha assim uma admiração edipal pelo Sá Carneiro, como este despacho vinha de um perigoso esquerdista, suspendeu o despacho e mandou abrir. Ardeu, pronto. Quer dizer, chegou a esse ponto. Quem criou o Museu de Arte Moderna no Porto fui eu e a Maria de Lourdes Pintacilgo numa sessão que está registada pelo Egídio Gonçalves nas memórias sobre a Maria de Lourdes Pintacilgo. E isso, em boa hora, foi a base de Serralves. Você sabia? Não. Não. Quem é que comprou o prédio da Cinemateca, em Lisboa? Foi cá o Meco. Também não sabe, pois não. É lá. São exemplos de atos que foram feitos no governo da Maria de Lourdes Pintacilgo, na área que eu conheço, que é a área da cultura, e que foram apagados da nossa história. Na Previdência Social, o Bruno da Costa fez coisas notabilíssimas que foram apagadas. Algumas foram recicladas, outras foram simplesmente destruídas. Também parte do plano que foi anunciado no Porto, numa sessão em que o Egídio Gonçalves estava presente e a que ele recorda, foi a compra do São João para ser parte do Teatro Nacional. E quem estava a trabalhar comigo, a fazer a planificação dos teatros em Portugal, dos teatros nacionais e municipais, etc., era o João de Freitas Branco, que tinha o plano feito,
e que me apresenta o plano. Já as eleições tinham acontecido, e eu digo, João, a gente vai publicar isso. Ele diz, não, você sabe, não pode ser, já não somos governo, isto agora já não pode ser. Então, tá bom, então olha, fica aí assim na mesa, com um bilhetinho, ao meu sucessor, não sei o quê, aqui está este plano que está feito, boa sorte e tal. Sumiu, desapareceu. Fala tudo isso como se fosse ontem. Há coisas que são ontem, sabe? Há coisas que são como se fossem ontem. De modo que, perante isso, você perguntou-me porque é que eu não fiquei em Portugal na política. Estive a responder-lhe. Hélder Macedo, ensaísta, poeta, romancista, professor. O que é que mais gosta de fazer? Ouvir música, beber bons vinhos. Sou sibarítico. Como? Sou sibarítico, perfeitamente. Gosto de viver. Gosto de pessoas, quando gosto. Não gosto de tanta gente assim, mas quando gosto. E quando gosto gosta do quê? veja. Do caráter indómito? Gosta da... Não, eu gosto de ser surpreendido, gosto da diferença. Não é? Vamos abrir a conversa à plateia. Querem fazer perguntas ao professor Hélder Macedo? A Anabela, acho que sim. Quer fazer uma pergunta ao professor Hélder Macedo? Não, estou a perguntar-lhe assim. Quer fazer uma Eu? pergunta? Não. Derivámos do Camões para muita outra coisa, não é, Anabela? Está a ver? Nós avisámos que íamos estar à toa. Exatamente. E a sua borboleta aí assim. Peço à pessoa, por favor, que se identifique, está bem? E que seja, tanto quanto possível, curta. Eu iria fazê-lo. Muito obrigada. Não é necessário. O meu nome é João Miguel Rodrigues, tenho 3 questões para colocar-lhe, vou tentar ser sintético. Saiu no Diário Notícias um título que diz isto: Hélder Macedo, de 77 anos, é um autor marginal. Concorda com este título? O que é que sentiu quando o viu? Sente que ainda não reconheceram devidamente? E se o reconhecessem, como é que gostaria que o fizessem? A segunda questão tem a ver com... Eu tenho a sensação que as instituições culturais em Portugal, quer sejam pessoas ou instituições, são muitas vezes autênticas ilhas, repletas de um narcisismo doentio, ou seja, são uns pavões, às vezes sem penas, e uns autênticos idiotas. Eu tenho um exemplo, por exemplo, de um amigo meu, até parecido fisicamente consigo, que fazia caricaturas toda a vida. Foi um grande caricaturista. Em 1998, quando ele já tinha 78 anos, resolveu timidamente enviar uma caricatura para o Festival do Eiras, para a Câmara do Eiras, que tinha um festival literário e cultural, etc, etc. O homem ganhou. Ficou eufórico e disse, bem, foi à minha casa e disse, olha, vou a Lisboa. Sim, senhor. No segundo ano concorreu ao Festival do Eiras com 2 caricaturas, o homem ganhou. No terceiro ano concorreu com 3 caricaturas à Câmara Municipal de Lisboa, ganhou. No quarto ano concorreu ao Festival do Eiras e depois, de uma forma muito gentil, a Câmara Municipal de Eiras devolveu as caricaturas com uma cartinha a dizer que ele não podia concorrer porque só tinha o segundo ano. E ele disse-me assim, Miguel, agora é que me lixaram de vez, quer dizer, eu ia pensar que ainda valia alguma coisa e que uma peça de arte valia por ela própria, independentemente de quem a produziu, ou do estatuto, ou das habilitações que tinha. Portanto, a segunda questão era esta. E a terceira, se calhar no seguimento desta, em Portugal é mais difícil, muito mais difícil ganhar qualquer coisa em Portugal do que um grande prémio lá fora. A pergunta que eu vou fazer-lhe é: o que é que vale ser nomeado pela Sociedade Portuguesa de Autores em qualquer área? O que é que pode valer ser nomeado e ter ganho um prémio? Qual é o peso disto? Se isto tem algum peso, se não tem, etc, etc. Muito obrigado. Obrigada. Bom, a primeira questão.
marginal. Eu tomei isso como um elogio. Achei ótimo. Eu acho que para ser escritor tem de ser marginal. Senão está-se no centro de qualquer coisa que é o cânon, que é aquilo que está mais ou menos estabelecido, quer dizer, enfim, mais uma vez, tem de haver um certo elemento de risco, de pesquisa, a pessoa ser capaz de dar com o focinho no chão, espalhar-se enquanto escritor, tentar fazer coisas que são diferentes. Tenho a impressão também que o que acontece é que, e liga-se a vários dos outros pontos que me levantou, o facto de alguém como eu não viver no país onde é publicado e em cuja língua escreve, cria também um efeito de distanciamento, de deslocamento. Quer dizer, a gente sabe que as reputações literárias, enquanto as pessoas estão vivas, são feitas muitíssimo em termos de contactos, os convites acontecem habitualmente quando a gente tropeça em alguém em público. Já estás aí, já agora vem cá amanhã. Quer dizer, há todo um elemento de acidente. Isso acontece em qualquer país, em qualquer cultura. Em Portugal, se calhar, nota-se um bocado mais, porque temos os mesmos egos que há em toda a parte do mundo, mas é um país mais pequeno, não é? Quer dizer, exatamente o mesmo acontece na Inglaterra. Há elementos de compadrio, de afinidades, desse tipo de coisa. Quando me chamaram escritor marginal aos 70 anos, ainda bem, gostei. Muito obrigado. Excelente. E não é que faça por isso, mas se o sou, fico contente. Ilhas culturais, já respondi um bocadinho, precisamente. Há ilhas culturais em toda a parte do mundo. As pessoas tendem a agregar-se umas às outras. Em Portugal nota-se mais porque, infelizmente, não há crítica literária cotidiana, jornalística, a ser feita. E quando alguém faz crítica literária e sai um bocado fora da norma, muitas vezes corre-lhe mal a vida. Foi o caso de uma jornalista que no Diário de Notícias fez uma análise de um grande amigo meu, o pintor José Escada, que lhe criou imensos problemas porque não disse aquilo que o establishment queria que dissesse. Quer dizer, e então, isto foi a propósito de uma exposição do Escada, em que o galerista que fez a exposição escreveu indignadamente para o Diário de Notícias a dizer, porque ele era um príncipe. Quer dizer, era um príncipe, sim senhor, mas estava drogado, estava a ser esfolado por meninos, estava a cair aos pedaços, com uma imensa dignidade dessa forma de marginalidade. E nesse artigo, homenagem era prestada ao José Escada real, mas essa jornalista foi mais ou menos, enfim, marginalizada, para usar o termo, porque não disse aquilo que a ilha queria que dissesse. Isso acontece em toda a parte do mundo, aqui nota-se mais porque é um país mais pequeno nesse aspecto. E não havendo crítica literária habitual, acontece que há depois meia dúzia de pessoas que determinam o gosto público. Os aspirantes a escritores vão fazer o frete a essa pessoa, pedem-lhe prefácios, pedem-lhe apresentações de livros, esse tipo de coisa. Enfim, e perpetua-se a banalidade, o que não significa que também não haja exceções dentro disso, e gente muitíssimo boa, que funciona, alguns dos quais ainda não sabemos quem são. Felizmente. Prémios literários. Os prémios valem aquilo que valem. Quer dizer, é ótimo ter dinheiro, se me quiserem dar, eu aceito. Ao contrário do Herberto, que é puritano, não é? O Herberto Well disse que não quer prémios. Pega logo. Não se pode levar a sério, porque pode levar a sério o gastar o dinheiro, isso é ótimo, não é? Os prémios dizem mais dos júris do que dos premiados.
Depende inteiramente. Mas, por outro lado, também acontece noutros países, mas em Portugal nota-se mais. Há um estudo que foi feito na Universidade de Coimbra em que mostraram que em 80% dos júris estava sempre uma pessoa determinada, que estava sempre presente. E quando não estava, tinha o prémio. Bom, e vários poetas e escritores que eu admiro muito, de quem sou amigo, ganham mais em prémios literários em Portugal do que dos seus salários ou das suas reformas. Quer dizer, os prémios tendem a festejar as mesmas pessoas. Há exceções, de vez em quando, e de vez em quando há surpresas, porque o prémio vai para alguém que a gente não sabia ainda que existia. Ora, essa deveria ser a função dos prémios. Chamar a atenção para aquilo que não é ainda conhecido. E isso presta homenagem ao José Saramago, que aos 70 anos, ou lá que idade é que ele tinha, criou um prémio para alguém que tivesse metade da idade dele, que em princípio deveria ser para gente que ainda não era conhecida. E isso é um prémio importante. O prémio da APE, vocês ainda se lembram, possivelmente, alguns de vocês, quando foi a grande polémica se o prémio devia ter ido para o Saramago ou para o Cardoso Pires e não sei o quê, tal, foi um prémio importante. Atualmente é uma banalidade, de facto. Outras perguntas? Sim? Há um senhor aqui. Boa tarde. Eu sou Ricardo Pinto Correia e gostava de lhe fazer uma pergunta, Sr. Doutor. Há pouco falou dos prémios literários e da importância que esses prémios literários tinham para os escritores. Eu concordei e percebi inteiramente aquilo que me disse, mas também concordo e acho que há escritores como, estou-me a lembrar do Luma Tundes, que nunca recebeu um prémio, digamos um prémio maior. Luma Tundes? Sim. Tem todos menos o Nobel, pá. Pois, menos o Nobel, que era isso que eu queria dizer. E que está à espera de receber o Nobel. Mas o que eu me apercebo disso é que também há atores que estão na moda. E há atores como, estou-me a lembrar do Rodrigo, agora não consigo recordar o nome, João, que é locutor da José Rodrigues dos Santos, exato, em que vendeu muito mais do que o Luma Tundes. E, portanto, a minha pergunta é esta. Você não acha, doutor, que hoje em dia a leitura também é um bocado a imagem, a moda, e não passa por uma meta metafórica que é um bocado a família Nestlé, onde tudo é muito happy days, se consegue vender muito mais um livro neste sentido de autoestima do que outro tipo de livro? Não se pode confundir literatura com escrita. São coisas diferentes, não é? Há vários níveis de literatura. Eu acho que uma coisa bem contada é sempre muito boa ideia e é muito bom que as pessoas leiam, não importa o quê, tudo bem. Agora, não se pode, de facto, colocar no mesmo saco esse senhor que vende muitos livros, ou o Lobo Antunes, ou o Saramago, ou o Cardoso Pires, quer dizer, não, são géneros diferentes, são assuntos diferentes, não é? É muito bom, quanto a mim, que em Portugal haja também literatura popular. Aquilo que as pessoas compram e leem nos comboios, no metropolitano, esse tipo. Quer dizer, o Equador, do Filho da Sofia, é um ótimo livro, que foi lido por toda a gente que eu conheço, exceto por mim. Mas é um livro extremamente importante, porque trouxe para a literatura gente que estava fora dela. Portanto, há uma função didática extremamente importante, mas não é o mesmo assunto. E quando, sei lá, o Lobo Antunes é um escritor de uma imensa seriedade. Eu não gosto muito da obra dele, mas acho que ele tem momentos de puro gênio.
É perfeitamente extraordinário, quer dizer, a grande iluminação. A razão que eu não gosto muito do mundo da área dele é que ele a visão do mundo dele, para mim, é uma visão virada para dentro. Quer dizer, é uma visão misógina, quer dizer, ensimismada. A mim não me agrada, exageradamente, mas o que não significa que eu não reconheça a sua grandeza e acho muitíssimo bem que tenha tido todos os prémios. O Nobel já lhe passou essa. Quer dizer, o Nobel, ou se tem. Olha, inclusivamente vou cometer uma inconfidência. Quando eu estava no ativo como titular da Cátedra Camões em Londres, o Comitê Nobel, como sabem, consulta associações literárias, não sei. A mim consultam-me 3 vezes. E eu, uma vez recomendei o Saramago, que não teve esse ano, teve mais tarde, o Saramago era bastante óbvio, e recomendei o Lobo Antunes, que não teve, nem vai ter, e recomendei o Ferreira Goulart, que também não teve. Portanto, está a ver, a minha admiração objetiva pelo Lobo Antunes é considerável. Agora, acho que, se calhar passou-lhe, espero que sim, mas ele levou demasiadamente a sério a ideia de Nobel. Pronto, está quieto, quer dizer. Aquele senhor. Juvenal Xavier, jornalista aposentado, não será uma pergunta, mas uma opinião. Alberto Helder vive em Lisboa. José Agostinho Batista praticamente viveu sempre em Lisboa, agora está cá na Madeira. Deixando de parte Edmundo Betancourt, resta-me o nome, Ana Teresa Pereira. Provavelmente será a única escritora madeirense que é conhecida no continente, Ana Teresa Pereira. Chegou, não é Helena Marques, chegou inclusive a estar entre as 10 melhores escritoras portuguesas. Peço-lhe este comentário. Porquê é que não há neste momento escritores madeirenses que vivam na Madeira e que sejam conhecidos no continente? Será por causa da ilha? Não faço a menor ideia. Já começou pela ilha, já que a conversa começou pela ilha. Não faço a menor ideia, quer dizer, eu sei que admiro muitíssimo... Acha que o mar, digamos, corta essa possibilidade do escritor madeirense se tornar conhecido? Suspeito que não, quer dizer, depende inteiramente daquilo que escreve. Seria o mesmo que perguntar se é impossível haver um escritor transmontano, quer dizer... Não há Miguel de Torga? Exatamente. É uma questão de circunstâncias. É aceite por muita gente, e eu não tenho nada contra isso, que o mais notável poeta vivo em Portugal é o Alberto Helder, sem dúvida. Em pintura, a Lourdes Castro está em todos os museus da Europa. O Edmundo Betancourt, ainda bem que o mencionou, foi das pessoas mais importantes na minha formação literária, homem de uma imensa generosidade, conheci quando eu tinha 19, 20 anos, por aí assim, olha, por exemplo, no Gelo, ele estava no café ao lado, no Café Restauração, eu ia lá prestar-lhe homenagem. É um homem perfeitamente extraordinário, quer dizer, mas não é por ser madeirense que ele está esquecido. Está esquecido porque as pessoas têm memórias curtas, não é? Mas isso acontece a muitos outros, não é? Não acho que ser madeirense ou açoriano ou transmontano seja uma desvantagem. Não? Pode haver acidentes de publicidade, de edições, de distribuição que criem, mas sei lá. O Nemésio é um dos grandes clássicos modernos, não é? Erilhéu. Uma última pergunta? Sim. Com isto são quase 8 da noite.
Muito boa noite, cumprimentá-los. Queria aproveitar o microfone, mas o microfone fugiu aqui do local. A minha pergunta era uma não pergunta. Se o seu professor se cruzar um dia com Deus, que lhe dirá? Ah, meu malandro. Bom, começámos com o verso do Herberto Helder, no princípio era a ilha e no princípio era o verbo, e portanto, uma palavra para terminar. Ah, não. Uma, a primeira que lhe ocorrer. Não. Não? Está a ver? Sai sem querer. Mas ia dizer uma? Não, ia ser um clássico, ia citar o Dante no fim daquilo. Não é. Não, o Dante. Não. O amor, Mezzo, o amor del que rege. Camino. Não. Isso é o início. Sim. No fim, o sol e as outras estrelas é melhor. O amor, sim. O amor. É. Muito obrigada. Muito obrigado, Anabela. E boa noite. Obrigada.